Bom dia, irmãos. Hoje é dia 26 de abril, então nós vamos ter agora a nossa pregação. E eu gostaria de falar de algo que tem me feito pensar, especialmente numa escritura que nós vamos ver em seguida, e que fala sobre a atitude que o mundo tem tido em relação aos problemas que a humanidade enfrenta. E esse tipo de problema, não importa qual seja, pode ser um problema pessoal, familiar, pode ser um problema nacional ou mundial, não importa. Mas o que importa é que nós, como seres humanos, temos certas tendências quando nós somos confrontados com problemas e sofrimentos. Um extremo é o de enxergar Deus, e aí seja porque nós vemos Deus por trás ou porque nós nos apavoramos e pensamos só Deus é a solução, aí nós vamos para Deus. E existe um outro extremo, que é o de nem sequer crer em Deus ou acreditar que Deus é indiferente e tudo se torna puramente humano. Então, são duas atitudes muito diferentes que o ser humano pode ter, mas que mostra a luta espiritual que existe a todo momento. Então, gostaria de começar com uma oração primeiro, depois vamos continuar. Deus, obrigado por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos juntos, mesmo que não fisicamente, mas nós podemos nos unir em Teu nome, para nos lembrarmos do Teu reino e lembrar que o Teu reino é inabalável e que a nossa fé também é inabalável, porque a nossa esperança não é por esse mundo, das coisas que existem, que temos, que experimentamos, mas a nossa esperança é por uma vida que ainda vai vir. Por favor, nos ajuda a termos essa fé realmente inabalável e crermos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nos ajuda a termos uma fé firme e termos a paz de espírito de alguém que coloca toda a sua confiança no Senhor e que busca a pureza no coração. Por favor, nos ajuda a sermos dignos de recebermos a herança um dia. Te pedimos por isso em nome de Jesus. Amém. Então, eu gostaria de começar primeiro com uma escritura em Apocalipse, capítulo 3, que é uma das escrituras que fala sobre vestes brancas. E se você procurar, você vai encontrar outras escrituras que também falam sobre isso. Então aqui em Apocalipse capítulo 3, no versículo 4, então tem uma mensagem para uma das igrejas. E diz assim, capítulo 3, versículo 4. No entanto, vocês têm aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui fala que algumas pessoas não se contaminaram. E isso significa não se contaminar com o pecado, não se deixar dominar pelo pecado. Então elas não contaminaram as suas vestes. E diz que andarão comigo
Ou seja, essas pessoas andarão com Jesus vestidos de branco, pois são dignos. E essa palavra digno, ela é muito forte. Quer dizer, essas pessoas se tornaram dignas de andar com Jesus, beira a chegar ao ponto de se dizer que elas mereceram. E a nossa fé mostra que nenhum de nós é merecedor de nada. Nós não merecemos a nossa salvação. Mas essa palavra, ela deixa claro que a chance de viver andando com Cristo e vestido de branco, elas ganharam esse direito. Elas conquistaram esse direito. Então elas se tornaram dignas disso. E elas conseguiram porque elas não se deixaram contaminar. Então elas se mantiveram firmes e não se entregaram ao pecado. E fala que o vencedor, ou seja, qualquer um que vencer, todo aquele que obtiver a vitória em Cristo, também, igualmente, será vestido de branco. Ou seja, ele vai ganhar uma nova vestimenta, um novo corpo, e vai ganhar essa vestimenta espiritual de alguém que está purificado e que vai poder acompanhar Deus, acompanhar Jesus. Que é uma promessa fenomenal que nós temos como cristãos. Então, o chamado para nós é de sermos assim, de sermos pessoas que são dignas. Não existe ficar ali no meio a meio, mais ou menos firme na fé, mais ou menos convicto, mais ou menos com fé. Não. Deus vai olhar para quem é digno. Ele vai olhar e vai enxergar. Esse aqui é digno. Ele conquistou esse direito com as atitudes e com a fé dessa pessoa. Então é um chamado muito sério que nós temos de termos o nosso coração purificado. E a escritura que vem à minha mente, e eu até titubeio um pouco, de certa forma, em usar essa escritura, porque, infelizmente, quando se fala em Apocalipse, é muito fácil interligar grandes desastres e coisas que acontecem no mundo inteiro e já se pensar automaticamente é o fim, algo que nós não sabemos que pode ser ou pode não ser. Então é um pouco complicado. Eu acredito que é complicado citar ou usar Apocalipse em certos momentos, mas aqui essa escritura me chamou atenção e ficou na minha mente por muito tempo, vários dias, porque ela tem mostrado a situação do mundo e a atitude do mundo. Então aqui em Apocalipse capítulo 9, versículo 20, fala assim: o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Então aqui as pessoas estavam passaram por alguns tipos de pragas. Muitas morreram e muitas sobreviveram. Mas foi algo forte o suficiente para que as pessoas fossem impactadas.
Então não foi qualquer detalhezinho na vida delas. Foi algo muito sério. Muitas pessoas foram feridas e muitas pessoas morreram. Mas as que sobreviveram, elas deveriam ter enxergado Deus por trás de tudo isso. Teria que ter ficado muito claro para elas. Mas ficando claro ou não, aqui a gente vê qual foi a atitude delas. Aqui diz primeiro que elas não se arrependeram das suas obras, não abandonando a idolatria, não abandonando a fé que ela tinha em coisas humanas. Essa foi a primeira coisa que essas pessoas não fizeram. Elas não abandonaram aquilo que elas acreditavam, não se dispuseram a se voltar para Deus e, além disso, também não se arrependeram dos seus pecados. Não mudaram de vida, não questionaram, talvez isso tudo, deveria repensar a minha vida, os meus conceitos. Não fizeram isso. As pessoas simplesmente continuaram a vida do mesmo jeito e talvez aliviadas. Ufa, até que enfim passou essa coisa horrível. Vamos continuar tudo como estava antes agora. Que maravilha. Então não houve quebrantamento dessas pessoas. Com tudo que acontecia, elas estavam simplesmente esperando que passasse. E vamos tocar nossa vida como antes. E aqui fala sobre pecados que eles não são mais ou menos pecados do que qualquer outros, mas do ponto de vista humano são considerados os piores. Que a gente está falando aqui sobre assassinato, feitiçaria, imoralidade sexual e roubo. Obviamente tinha muitas outras coisas. Só que aqui fala que as pessoas não se arrependeram nem daquilo que era o pior. Nada. Elas não queriam mudar. E não mudaram. E essa escritura me veio à mente e eu fiquei pensando nela porque nós precisamos enxergar Deus, enxergar que as coisas têm princípios espirituais. E mesmo para nós como cristãos, existe o risco de nós olharmos para as coisas e começar a enxergar tudo como puramente desse mundo. É mais um problema desse mundo. E a minha resposta também é uma resposta simplesmente humana. Acho que não tem nada a ver com Deus isso aí. Mesmo sendo cristão, mas isso aqui é uma coisa que não tem nada a ver com Deus. É simplesmente um acidente de percurso da humanidade. E mais até do que isso, existe o risco de nós começarmos a engolir imitar essa atitude do ser humano, da humanidade, crendo que tudo vai ser resolvido de um jeito ou de outro. Vai ser resolvido, a gente vai passar por isso e já era. E isso me faz pensar numa outra escritura, que é quando começaram as pragas do Egito, em Êxodo capítulo 7, versículos 21 a 23. Esse é só um trecho de toda a história. A história é bem mais longa. Mas aqui fala que logo que surgiu a primeira praga, que a água do rio virou sangue, que fala que os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhe as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Então a gente vê aqui que realmente é uma história absurda. Né? A gente vê algo tão brutal que é ver um rio virar sangue e as pessoas mal conseguirem beber água. Elas tiveram que cavar nas beiras do rio para conseguir puxar algum tipo de água limpa. Só que o que aconteceu?
Quando alguém veio e foi dizer que aquilo era uma mensagem de Deus, vieram alguns homens e deram algum jeito lá de simular algo parecido e mostrar para o faraó, mas isso aqui a gente faz também, isso aqui é coisa de homem. Esses dois aí acho que aprenderam esse truque aí com a gente, ou aprendeu com outro e quis fazer, mas a gente faz também, isso aí não tem nada demais não. Então eles só querem causar problema aqui. E o faraó ouviu esse tipo de conversa, ele ouviu isso e colocou no coração, isso é coisa de homens. Então eu não quero saber disso não. Ele colocou a confiança dele em homens e acreditou que era um problema humano que seria resolvido de forma humana. E não tinha Deus no meio. Não tinha Deus para quem ter que conversar e resolver nada. Voltou, deu as costas para os dois e foi embora. Eu não quero saber disso aqui. E essa é outra atitude que a humanidade também tem. Enfrentamos um problema, não, mas nós vamos usar nossas ciências, sem querer dizer que a ciência toda ela é ruim, não. Mas colocamos a nossa confiança numa ciência humana e acreditamos que ela vai resolver os problemas e vai eliminar o problema para que a gente consiga tocar nossa vida como ela é, ou era até pouco tempo. E aí tomamos nossa vida e seguimos normalmente. E essa tentação ela é muito forte em nós. Nós queremos ver os problemas resolvidos de algum jeito. É difícil colocar nas mãos de Deus e permitir que Ele resolva da forma dele. E talvez Ele vai resolver por meio de homens das ciências. Talvez. Mas colocar confiança em Deus é algo que, em alguns casos, é muito difícil. Nós queremos confiar que homens vão trazer a solução para nós. Porque é mais palpável. Né? Nós temos mais controle da situação. Não parece ser tão sobrenatural. Então essa é uma tentação que nós temos. Então a mensagem para hoje, irmãos, é que nós temos que tomar muito cuidado com a maneira como nós enfrentamos o sofrimento e as dificuldades. Que nós não podemos simplesmente procurar uma solução, resolver e tirar aquilo da frente, mas temos que pensar por que certas coisas acontecem comigo? Por que elas aconteceram? Elas aconteceram porque eu mesmo causei o problema? Se foi isso, eu preciso me arrepender. Agora, se eu não causei o problema, mesmo assim, talvez Deus está querendo me mostrar alguma coisa e eu preciso aprender. E algumas das coisas talvez sejam realmente pecados que eu preciso me arrepender. Então essa é uma atitude que nós precisamos ter como cristãos. Procurar uma purificação espiritual. Então eu quero terminar lendo Efésios capítulo 4, os versículos 31 e 32, que dizem assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Algumas dessas atitudes ruins, elas são, infelizmente, até naturais quando nós passamos por problemas. Amargura. Nos sentimos amargurados. Por quê? Por que isso acontece? Por que esse problema? Por que logo agora? Por que dessa forma? E podemos nos amargurar com pessoas que nos causaram isso ou com Deus por ter permitido. Indignação e ira. Por que isso? Não aceito. E aí nós começamos a
nos irritar, nos indignar, vomitamos tudo isso. Gritaria e calúnia. Passamos a agredir as pessoas ao redor por causa do nosso sofrimento. Bem como de toda maldade, ou seja, de todo o restante que nós fazemos de mal. Tudo isso nós temos que nos livrar. Esse é o chamado de Deus. Nos livrar de tudo que é mal. E aqui ele está falando sobre coisas que não é assassinato, não é estupro, não é roubo. Aqui a gente não está falando sobre coisas que são igualmente pecados. Mas aqui está falando sobre coisas que estão no fundo do coração, que podem passar despercebidas. Mas o chamado de Deus nós temos que ir lá dentro e nos livrar de cada uma dessas coisas. O chamado é para quê? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E é com esse tipo de processo de purificação que nós fazemos quando nós tomamos as decisões, quando nós enxergamos e passamos a olhar com cuidado para o nosso coração, enxergar o que tem de ruim, quando nós atacamos essas coisas, quando nós tomamos decisões sérias e paramos de fazer certas coisas, ou quando nós começamos a fazer aquilo que é bom, que nós paramos de fazer, quando nós tomamos essas atitudes, aí nós estamos dando passos para purificar o nosso coração. E como fala lá em Apocalipse, para sermos considerados um dia dignos de nos vestirmos de branco e andar com Jesus. Então essa é a nossa esperança, esse é o nosso chamado, para não tomarmos esse coração do mundo, que é de se rebelar contra Deus e não querer mudar nada, e simplesmente tocar a vida. Nós temos que parar, pensar, meditar e tomar decisões, para estarmos perto de Deus com o coração purificado. Então essa é a mensagem para hoje, e que a paz de Cristo esteja com todos nós. Amém. Vem renovar o meu amor a Ti, Senhor. Quero viver na Tua santidade. Dá-me Tuas vestes de louvor. Renova-nos, Senhor. Vem renovar o meu amor a Ti, Senhor. Quero viver na Tua santidade. Dá-me Tuas vestes de louvor. Oh, vem encher este lugar, derrama fogo no altar, vem acender meu coração. Oh, vem encher este lugar, derrama fogo no altar, vem acender meu coração. Oh, Espírito, agora as suas mãos.
descer sobre você. Deixa a unção de Deus encher você agora e clame a Ele. Abra a sua boca e comece a clamar. Libere um clamor profético diante dEle. Nós clamamos a Ti agora, Espírito Santo. Liberamos os nossos corações a Ti. Enche-nos, derrama sobre nós. Diga para Ele: vem renovar, ó Deus. Vem renovar o meu amor a Ti, Senhor. Quero viver na Tua santidade. Dá-me Tuas vestes de louvor. Ó, vem encher este lugar. Derrama fogo no altar. Vem acender meu coração. Levante a sua voz e diga: ó, vem encher este lugar. Derrama fogo no altar. Vem acender meu coração, Senhor. Ó, Espírito. Ó, Espírito. Ó, Espírito de Deus, atende o meu clamor. Ó, Espírito, cante isso a Ele e declare: ó, Espírito. Ó, Espírito de Deus, atende o meu clamor. Atende o meu clamor. Atende o meu clamor. Esse é o seu tempo. Levanta a sua mão e diga: esse é o meu tempo, Deus. Se você crê mesmo nisso, dê a Ele a maior salva de palmas que você já deu na sua vida. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Receba o Espírito Santo nessa noite. Receba o Espírito Santo nesse lugar. Receba, Deus. É para ti, porque o Senhor passeia neste lugar separando os seus profetas. Oh, Deus. Será que você pode sentir a unção profética de Deus que cai neste lugar? Deus.